Existem certas situações difíceis de suportar. Olhamos para o lado e não, ninguém pode ajudar. Tudo parece impossível. O mar quer nos afogar, as ondas querem derrubar a nossa fé e nos levar ao desespero. Desespero em nós. Pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos a grandeza de Deus. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não ouviu. Então dá uma vontade de chorar. Eu sei, não dá mais pra aguentar. Eu olho pro alto, vem o socorro. Meu Deus pode fazer muito mais. Ele te ouve. Cristo te ouve. Ele escuta as suas orações. Ele vai te atender. Deus do impossível, tudo é possível, basta crer. Meu Deus pode fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Nós pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos a grandeza de Deus. Ele é Deus. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não ouviu. Dá uma vontade de chorar. Eu sei, não dá mais pra aguentar. Eu olho pro alto e vem o socorro. Meu
Deus pode fazer muito mais. Ele te ouve. Cristo te ouve. Escuta suas orações, Ele vai te atender. O Deus impossível, tudo é possível, basta crer que Deus pode fazer infinitamente mais, infinitamente mais. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É um prazer estar com vocês, para juntos louvar ao nosso Deus. E eu quero agradecer a todos vocês que estão em casa, que estão reunidos com a gente. E vamos entrar em espírito de oração, vamos orar ao nosso Deus para dar continuidade ao nosso culto. Oremos. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos dado novas oportunidades, Senhor. O Senhor tem feito a gente aprender coisas novas. A gente tem feito coisas que não estávamos acostumados a fazer. E tudo isso porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ó Deus, abençoa esse culto. Tudo foi preparado com muito amor e com gratidão a Ti. Depois de uma semana, de trabalho, de estudo, em casa ou na rua, mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Deus, abençoa todas as famílias que estão aqui representadas, Senhor. Abençoa todos os irmãos da igreja, todos os visitantes, Pai. Neste momento, vem entrar, Pai, na casa de cada um deles. Derrama o Teu amor, a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, também o nosso pastor, que o Senhor venha estar restaurando, Pai, cada vez mais a vida dele, que ele venha estar sendo abençoado por Ti em todos os momentos, mesmo se ele se sentir em algum momento desmotivado, que o Senhor venha estar abençoando a vida dele também, pois ele tem cuidado das suas ovelhas. Ó Deus, obrigado por tudo, por todas as bênçãos, em nome de Jesus, amém. Nesse momento, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 55, e nós estaremos lendo os versículos 10 e 11. Isaías 55, versículos 10 e 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, o pão para o que o come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. E neste momento eu passo a palavra para o nosso pastor, o pastor Juarez, que vai estar celebrando a ceia do Senhor. Saúdo a igreja com a graça do Deus Pai e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de muita alegria, de nos regozijarmos na presença do Senhor, porque é o dia em que nós celebramos a ceia do Senhor. E portanto você que é batizado e está em comunhão com Deus e com a igreja, é o nosso convidado a participar da ceia do Senhor. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos de 26 a 30. Diz a palavra do Senhor:
Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Dentro das ordenanças deixadas por Jesus Cristo à igreja, nós encontramos a ceia do Senhor. Recebemos do próprio Jesus Cristo que comêssemos o pão e bebêssemos do vinho em memória de sua morte e testemunho da sua obra redentora até que ele venha. Cientes desta ordenância, nós, os batistas, subscrevemos a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que em seu artigo 9 estabelece o seguinte: o batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo, sendo ambas de natureza simbólica. A origem da ceia do Senhor está na última ceia que Jesus teve com os seus discípulos na noite anterior à sua morte. E sobre ela nós lemos nos evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas. E em cada um desses evangelhos nós percebemos que Jesus, dando graças ou abençoando o pão e o vinho e distribuindo a seus discípulos, dizendo que o pão representava o seu corpo e o vinho o seu sangue, que seria derramado na cruz para a remissão dos pecados. Em Lucas capítulo 22, versículo 19, Jesus ordena: façam isso em memória de mim. Portanto, a ceia do Senhor é um memorial. Trazemos à lembrança o sacrifício e a morte de Jesus Cristo da cruz e anunciar, proclamar a sua vinda. Compreendemos de que no passado Jesus sofreu e morreu por nós para a remissão dos pecados. A prática das igrejas batistas é celebrar mensalmente a ceia do Senhor. E conforme a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, em seu artigo 9, descreve com muita propriedade a importância da ceia do Senhor. Diz o texto: a ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus, simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho. Nesse memorial, o pão representa seu corpo, dado por nós no Calvário, e o vinho simboliza o seu sangue derramado. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo, e sua celebração pressupõe o batismo bíblico e o cuidadoso exame íntimo dos participantes. Portanto, para participarmos da ceia do Senhor, precisamos preencher esses dois requisitos: que sejamos ou somos batizados biblicamente e também nós estejamos em comunhão com Deus e com a igreja, ou seja, fazer esse exame íntimo dos participantes. A ceia do Senhor traz essa ideia do corpo de Cristo reunido para celebrar a ceia do Senhor. E, portanto, quem dela participar deve estar em comunhão com Deus e com a igreja. É impossível o irmão participar não tendo relacionamento com algum dos irmãos, está intrigado com algum dos irmãos, ou aquele que está na prática quanto mais do pecado. É preciso que haja comunhão com Deus e com a igreja. E esse exame é feito por cada participante para que não venham participar indignamente da ceia do Senhor. E nesse sentido, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele ressalta exatamente isso, que cada participante da ceia do Senhor examine a si mesmo para que não venha participar da ceia do Senhor indignamente.
Então, eu gostaria que você ficasse de pé, baixasse sua cabeça e orasse a Deus, pedindo perdão por algum pecado que você cometeu, por pensamento, palavras e obras. Oremos. Amém. Eu convido a diaconisa Keila a consagrar os elementos da ceia do Senhor. Querido Deus e amado Pai, louvado e exaltado seja para sempre e eternamente o teu santo e poderoso nome, Deus querido. Queremos, Deus, te agradecer por estarmos aqui celebrando entre os irmãos a ceia do Senhor. Queremos consagrar a ti, Deus, o pão que representa o corpo de Jesus, sacrificado na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e o suco de uva que representa o sangue de Jesus, vertido na cruz pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Jesus toma o pão, dá graças ao Senhor e parte o pão e diz aos seus discípulos: isso é o meu corpo que é dado por vós. Comamos o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Jesus estava dizendo de que aquele cálice de vinho representava o seu sangue que seria vertido na cruz para a remissão dos pecados. Que vemos agora beber o elemento do suco de uva que representa o sangue de Jesus Cristo. O evangelista Mateus diz que após a ceia, eles entoaram um hino ao Senhor e Jesus seguiu seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Assim comigo, ó. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Vai! Só pra te adorar, fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido.
Só você, Jesus, vai. Jesus, hein? Contemplamos. Vai lá. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu ao coração do Pai. Canta. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora agora brilha e cada dia brilha mais. Vamos lá. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Se você estiver em casa, aplauda o Senhor em casa, meu irmão, que Ele merece. Amém. Neste momento, nós vamos passar para a campanha de missões e os irmãos vão ficar aí com um vídeo, para acompanhar melhor como tem sido a campanha de missões. Olá, tudo bem? Você já parou para pensar sobre o porquê investir na obra missionária? Eu fiz essa pergunta para várias mulheres e eu gostaria que você visse comigo agora algumas respostas. Eu invisto na obra missionária porque eu sei que ao redor do mundo existem mulheres neste momento sendo humilhadas, maltratadas, subjugadas, desvalorizadas porque elas não entendem quem elas são diante do Senhor e não sabem o potencial que elas têm quando se prostrarem diante de Deus. Porque sou grata a Jesus Cristo pelo seu sacrifício por nós. Uma alegria muito grande saber que as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus e se convertendo a Cristo através do trabalho dos missionários. Porque é uma obra que salva vidas, E foi através de missões que nós também fomos alcançados por Jesus. Porque é uma obra que está no coração de Deus, é projeto de Deus e é o plano dele para as nossas vidas aqui na Terra. É segurar as cordas, é você não querer entrar no céu sozinho, é você amar o que Deus ama. Eu invisto em missões porque o amor de Cristo me constrange. Porque eu entendo a importância do ID que Cristo nos deixou. E aí, o que você achou? Eu confesso que fiquei emocionada ao ouvir as respostas. Eu também faço parte dessa história. Você quer fazer parte? Junte-se a nós. Investir em missões é segurar as cordas. Obrigado, Senhor, por me amar. Jesus me amou e me livrou. O seu imenso amor me
neste momento, nós vamos estar disponibilizando o número da conta da igreja para que os irmãos possam estar enviando os seus dízimos e as suas ofertas. Como acabamos de falar, estamos também na campanha de missões nacionais e os irmãos podem estar entregando a sua oferta de missões, o seu dízimo e outras ofertas. Então fica o número da conta da igreja e o número do WhatsApp do tesoureiro. Neste momento, eu chamo o irmão Giovanni Costa, que vai estar fazendo a oração pelo Brasil. Todos os domingos nós reservamos este momento para orar, para clamar pelo nosso Brasil. Amém. Vamos orar agora neste momento, em nome de Jesus. Oremos. Seu Deus, seu Pai, Senhor, em tua presença, Deus, queremos, Senhor, te louvar e te agradecer, meu Pai, por estarmos aqui, Senhor Deus, em mais um culto, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, te pedimos, Senhor, por esse país. Tu possa, ó Deus, estar, Senhor, nesse momento, meu Pai, reerguendo, Senhor, esse país. Esteja abençoando, Senhor, a todos aqueles que neste momento necessitam, Senhor Deus, de ouvir a tua palavra, meu Pai. Que o teu amor, Senhor Deus, possa alcançar, meu Pai, os corações de cada um deles. Te entregamos, Senhor Deus, os nossos governantes, ó Pai, que tu esteja, meu Deus, usando, Senhor Deus, a cada um deles e abençoando, Senhor, as suas famílias, seus projetos. Que eles venham, Senhor Deus, a cada dia mais, Senhor, levar, meu Deus, seus pensamentos em prol do povo brasileiro, ó Pai. Também, Senhor, te pedimos pela tua igreja, Senhor, pelos irmãos, tu esteja, meu Deus, abençoando a cada irmão, Senhor, em suas necessidades, ó Deus. Tu esteja, ó Pai, abençoando a cada um deles. Te pedimos também, Senhor, pelos enfermos, que nesse momento, Senhor Deus, estão necessitando de cura. Que tu, Senhor, é o médico dos médicos, Senhor, e cremos, meu Pai, que tu podes, Senhor, dar a cura, meu Deus, a cada um deles. Que, no Jesus, tu possa, meu Pai, neste momento, visitá-lo, Senhor Deus, e com apenas um toque, Senhor, sabemos que tu podes, Senhor Deus, curar a cada um deles. Te pedimos, Senhor Deus, pelos nossos missionários, pelos nossos pastores, que esteja, meu Pai, abençoando, Senhor, a cada um deles, ó Pai. Tu possa, Senhor Deus, estar levando ânimo, Senhor, está, Senhor Deus, usando, meu Pai, a cada um deles, para que possam levar, Senhor, a cada dia mais a tua palavra. Nos usa, Senhor, para que nós possamos, Senhor, fazer conforme a tua vontade e que outras vidas, Deus, possam alcançá-la, Senhor, mediante a tua palavra, meu Pai. E já, obrigado por tudo. É assim, Senhor, que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E agora, com muita alegria, eu passo a palavra para o Ministério de Louvor Terra Fértil, para que todos nós juntos possamos louvar ao nosso Deus com alegria. Amém. Vamos estar louvando o Senhor, glorificando o seu santo nome. Às vezes a gente acaba se afastando um pouco da presença do Senhor, um pouco da comunhão, de estar na igreja louvando a Deus. Sábado passado eu até falei com o Unijovem, que às vezes a gente fica com vergonha de falar para o nosso amigo, para o nosso irmão, da palavra do Senhor, e a gente, por não falar, a gente acaba se distanciando um pouco de Deus, acaba se afastando um pouco do Senhor. Mas eu vim aqui te dizer, meu irmão, que isso não acaba aqui, que você pode voltar para os caminhos do Senhor. Você pode voltar a louvar ao Senhor, a levar a sua palavra, a estar na presença de Deus.
Você não precisa estar na igreja para estar na presença de Deus, para estar ligado com o céu. Você pode ficar ligado na sua semana, na sua casa, com seus amigos, com seus vizinhos. Então não se sinta assim. Se sinta uma árvore frutífera na presença do Senhor. E eu creio que você é essa árvore frutífera. Amém? Então vamos estar louvando a Deus. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produziam se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas. E se acaso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Veja assim: cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produziam se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Sempre chega um pra dizer isso. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se acaso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser lindo o testemunho que você irá contar, dizendo: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar.
Restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé. E sobre minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou minha casa, restaurou minha família. E todos e hoje os nós te servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa. Pra não desanimar, essa promessa me dizia, essa promessa me garantia que ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se a casa envelhecer na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser lindo o testemunho que você irá contar, dizendo: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Amém. Louvado seja o Senhor. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Pois o que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser milidam carne e espírito, em uma guerra infindável, qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado.
Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. Reina Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. E reina Espírito sobre a carne. Amém. Estamos debaixo da presença do Senhor, do seu sacrifício na cruz, ter lutado, de ter entregado o seu único filho. E não temos nada a oferecer a Ele. Tudo que a gente fizer ainda é pouco para o que Ele fez por nós. Então, que Ele possa receber o nosso nada. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andavam por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui
porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu sol eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. Vim até aqui derramar o meu passado em ti, vim banhar os pés que andaram por aí sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, tu sabes, Senhor, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu sol eleito, e a minha essência exalar teu cheiro, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu sol eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. Hoje nós receberemos o recado que vem do Senhor através da missionária Valéria, e neste momento, a palavra está com ela
para que todos nós possamos desfrutar da palavra que o Senhor reservou para nós. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ao chegar essa mensagem diante do seu coração, possa encontrá-lo nos braços do Senhor, confortado na doce presença do Espírito Santo, que ele possa ser seu guia, Salvador e Senhor, e que esta palavra possa encontrar guarida em seu coração. Hoje nós estaremos meditando na palavra do Senhor sobre o tema nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Esta com certeza é uma frase verdadeira, fiel e digna da palavra do Senhor, da parte do nosso Deus. Hoje nós vivemos dias tão atribulados e difíceis. A situação mundial, pandemia, tem afetado de maneira grandiosa a nossa vida econômica, a vida econômica do país, do mundo. Os preços dos alimentos cada vez mais caros. E com certeza essa é uma preocupação que traz, né, a vida do pai de família, daquele sustentador de sua casa, mantenedor, que são os preços dos alimentos. E a palavra nos exorta a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Depositar a nossa fé no Senhor, sabendo que Deus é o nosso sustentador. Mas Ele tem uma palavra de esperança, de vida eterna, que vai muito mais além do que essa necessidade básica que nós temos de suprir o pão de cada dia. E Ele nos dá essa promessa de que não nos faltará. Então deposita a tua fé nele, mesmo nesses momentos difíceis, Deus há de suprir todas as tuas necessidades. Mas Deus, em determinado momento, na sua palavra, Ele, ao ser tentado, né, Ele foi conduzido ao deserto antes de iniciar o seu ministério público, e sendo tentado pelo diabo lá no deserto, após os 40 dias que ele passou em jejum, ele sentia fome. E uma proposta que ele recebeu do inimigo para transformar, né, pedir a Deus para transformar pedir ao Pai, né, para transformar aquelas pedras em pão. Ele dá a seguinte resposta: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o interessante é que nós temos o contexto da palavra do Senhor e a expressão que vem dizendo na sua palavra, dizendo assim, assim diz o Senhor. Ela traz temas interessantes aqui na palavra. Quando ela diz assim diz o Senhor, nós precisamos entender que a palavra de Deus ela não volta vazia. Em Isaías, capítulo 55, no capítulo 55, se você tiver com sua Bíblia aberta, você pode nos acompanhar. Isaías, no Antigo Testamento, profeta do Senhor, no capítulo 55, ele traz uma palavra de convocação do povo de Deus a buscar ao Senhor. E ele inicia a sua palavra aqui no versículo 6, dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Depois dessa convocação que Isaías faz no capítulo 55, e ele segue os versículos em diante, mas primeiro ele nos faz uma exortação de buscar ao Senhor. Em que tempo? Ele diz, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então, se há um alerta da palavra de Deus para buscar ao Senhor enquanto se pode achar, é porque haverá um tempo em que o buscarão, mas não o acharão. Ele disse, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Então, há uma atitude, um posicionamento nosso para podermos encontrar ao Senhor.
E ele diz qual o motivo que nós devemos buscar o Senhor. Por quê? Porque ele é grandioso em perdoar. Por ele ser grandioso em perdoar, nós temos essa maravilhosa promessa de Deus que a todos quantos o invocar, aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. E eu tenho certeza que esse momento que nós estamos vivendo no país tem nos levado também a pensar que essa situação ela tem uma causa e ela tem um efeito. Mas ela também tem um propósito, que é um propósito de nós podermos voltar para o Senhor. Entender que sem Ele nós não somos absolutamente nada. E a palavra diz que Ele é grandioso em perdoar. Por quê? Porque a situação, o caos desse mundo, tudo isso que está acontecendo, é uma consequência de uma desobediência que iniciou, que foi lá no início da criação do homem, por causa de uma desobediência. E por causa dessa desobediência entrou o pecado no mundo com o pecado. O pecado gera morte e trouxe outras consequências, como nós estamos vendo até hoje. Um mundo conturbado, onde há falta de paz, onde não há humanidade, onde as pessoas se voltam, né, os países se voltam uns contra os outros, e aí a situação chegou onde está hoje. Mas nós temos uma grande esperança da palavra de Deus. E precisamos entender que a vida ela não vai se resumir no aqui e agora, não é? Nas nossas necessidades básicas, na falta do pão, na falta do alimento. Mas nós temos uma necessidade bem maior que ela precisa ser suprida, que é voltarmos à presença de Deus, voltarmos a ter comunhão com Ele, voltarmos a viver os planos e os projetos que Ele tem para as nossas vidas. E Ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Porque haverá um tempo em que não se vai mais achar, não vai ter mais a oportunidade de estar diante da presença dEle. E aí Ele diz que os pensamentos dEle, continuando aqui no versículo, diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, quando ele fecha esse contexto dessa convocação de buscar ao Senhor, ele fala de algo extraordinário na sua palavra, que ele diz que a palavra do Senhor, ela não voltará vazia. E ele diz que assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Certa vez o Senhor, comunicando na sua palavra, ele disse que passará a céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a expressão palavra de Deus, que é a mesma expressão quando você encontra palavra do Senhor, ela possui várias aplicações biblicamente. E aí nós vamos ver alguns pontos aí, como isso foi sendo transformado, de que maneira, de que forma Deus se comunica ao homem. Ele fala a sua palavra, mas ele fala a sua palavra em determinados tempos, dando direção. Ele nunca nos abandonou, jamais nos deixou aqui. As pessoas pensam que Deus está aquém do que está acontecendo no mundo, mas é um engano, porque a palavra nos ensina que Deus, desde o princípio de todas as coisas, Ele já lançou a sua palavra. E Ele diz, a minha palavra não voltará vazia. E nós temos visto que essa palavra vem se cumprindo. Tudo que está escrito na palavra do Senhor, ela se cumpre cabalmente. Nós estamos vivendo aqui os últimos tempos, e esta porta se fechará. Quando a palavra diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, esse é o tempo da salvação. Hoje é o dia. E se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Então, hoje é o tempo de ouvir a voz de Deus, é o tempo de conserto,
é o tempo de fazer a aliança, de renovar a aliança com Deus, para podermos estar preparados para quando Ele voltar, buscar o seu povo para estar eternamente com Ele, você possa estar preparado para este dia. Mas o interessante é que a forma como Deus fala, ela vai sendo modificada aos tempos. E a própria palavra revela isso. Então nós vamos ver o início da história, Deus falando diretamente, Deus Pai falando diretamente com o primeiro casal que Ele criou, que é Adão e Eva. Então Deus falava diretamente, antes da queda do homem, antes de entrar o pecado no mundo, Deus falava frente a frente com Adão e Eva. Deus vinha, a Bíblia diz que Deus, todas as tardes, vinha ao jardim do Éden, se comunicava com o homem, falava com o homem diretamente. Por quê? Porque não havia ainda a separação, não tinha entrado o pecado. Diz porque o pecado é que faz separação entre o homem e Deus. Depois da entrada do pecado, como Deus é santo e Ele não habita com o pecado, Ele não comunga, Ele não tem comunhão com o pecado, então houve essa separação. Ele disse, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas no início, no princípio, né, desde o marco inicial da história, a raça humana tem estado vinculada a Deus. A palavra nos mostra isso. E este vínculo, ela é mediante a fé. A fé em quê? Na sua palavra. Então Deus disse que na palavra, no início de todas as coisas, Deus disse e assim aconteceu. Então na criação você vai vendo e disse Deus. Haja luz e houve luz. E assim sucede toda a criação. Deus falando, Deus expressando a sua palavra. Então, através da ordem da sua palavra, as coisas vieram a existir. Inclusive eu e você. O ser humano passou a existir a partir do momento em que Deus deu a ordem para que nós pudéssemos ver a vida. Então, Ele, através de Adão e Eva, Ele mostra aqui na sua palavra que Ele falava diretamente com o ser humano. Havia uma comunicação direta, sem interferência de alguém, sem necessidade de um mediador, sem a necessidade de você poder entender outras línguas para poder entender a palavra do Senhor. Não, havia uma comunicação livre, espontânea, direta. Por quê? Porque o homem ali ainda estava na sua integridade. O homem estava dentro da presença de Deus, da forma da qual Deus o criou. Então, de modo semelhante, nós vemos aqui, ao longo da história, depois da queda, o homem é expulso da presença, sai do paraíso, mas Deus não cortou a comunicação, Deus continua enviando a sua palavra. E aí Ele continua falando com esse homem. Então nós vamos ver ali Deus comunicando com Abraão, com Isaac e com Jacó. Tanto é que ao longo da história, ele era conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por quê? Porque Deus falava diretamente com eles. Deus vinha, dava ordem. Nós temos a história de Moisés também, quando Moisés sobe ali ao monte e vê a sarça ardente, e ele vai de maneira curiosa tentando entender o que estava acontecendo, e aí Deus começa a conversar através da sarça ardente. Aquela comunicação de Moisés, quando Deus dá a ordem, Moisés vai lá e ouvir a oração do meu povo, vai libertar o meu povo da terra do Egito. Então você vê que ao longo da história, de várias maneiras, Deus vem se comunicando com o homem. Nós temos também, depois do povo ser liberto, né, Deus dá a ordem, Moisés vai lá, tira o povo da terra do Egito, conduz o povo pelo deserto, e quando Moisés vai conduzindo o povo pelo deserto, Deus vai dando as orientações através da sua palavra. Então Deus falava com Moisés, Deus dava ordem. Os 10 mandamentos que Deus deixou para o povo ouvir, inclusive quando Moisés desce, que encontra o povo corrompido, o povo tentando fazer as coisas da sua forma, da sua imaginação, e aí Moisés, ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos, mas Deus restitui novamente os mandamentos, fala diretamente com o povo, mas o povo sente medo de ouvir a voz de Deus e diz, não, que Deus fale contigo, Moisés, e através de você, Moisés, nós vamos entender o que Deus quer falar conosco. E aí você vai lendo a história, você vai compreendendo que há uma comunicação. Deus nunca deixou de comunicar-se com o homem. Então Deus falou também à nação israelita através dos profetas. E aí Deus começa a levantar profetas, que são homens de Deus
para comunicar aquilo, comunicar a vontade, comunicar os planos e os projetos que Deus tem para um povo, que Deus tem para a sua vida. Deus falava também, se comunicava de forma individual, Deus comunicava para uma nação, Deus trazia orientações, ele não quebrou o vínculo, ele não quebrou a comunicação. Deus falou e é retratado aqui em Isaías, se você puder abrir em Isaías capítulo 6, que diz assim nos versículos 8 e 9, diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Então, quando Isaías escuta a voz do Senhor, a orientação de Deus, Deus perguntando: eu quero falar com o meu povo, mas a quem eu enviarei? Por quê? Porque nós precisamos ter sensibilidade à voz de Deus. Há uma barreira. Há uma situação que ela foi colocada, ela foi imposta não pela nossa vontade, mas por causa da entrada do pecado e porque Deus é santo. Há uma barreira de comunicação. Essa comunicação ela foi quebrada. Existe uma barreira que impede de nós entendermos a vontade de Deus. A Bíblia diz que o homem natural ele não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Como há essa barreira, essa dificuldade de comunicação, Deus levanta os profetas, levanta aquelas pessoas que ele sabe que vai ter sensibilidade à sua voz. E aí Deus levanta profetas, como nós vamos ver no Velho Testamento, e aqui em Isaías ele diz isso, que depois de um acontecimento, ele diz: depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então Deus ele está sempre procurando se comunicar com o homem e procurando pessoas para que essas pessoas possam ser porta-vozes de Deus. E nós entendermos assim o que Deus quer falar conosco. E aí Isaías prontamente responde para ele e disse: então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí o Senhor fala, né? Disse a ele, disse, seja Deus falando a Isaías: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Há algo que nós precisamos fazer para podermos nos entendermos a palavra do Senhor. Há uma fome em nossa vida que talvez as pessoas não percebam. As pessoas conseguem perceber a fome física, elas conseguem entender e vão atrás de alimento, vão tentar suprir aquela fome. Mas há uma fome na alma do homem, que é a fome da presença de Deus, de ouvir a sua voz, de se alimentar, como Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E esta palavra, ela é alimento para a nossa alma. Como é que está a tua alma, meu amado? Como é que está o teu espírito? A alma fala que é a sede dos sentimentos. Se você está se deixando levar pelas tribulações dessa vida, pela situação que o mundo tem passado, é porque você não está entendendo a voz de Deus. Ele disse, olha, ele falou: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. E o que nós precisamos atualmente é pedir a Deus que Deus nos dê esse discernimento da sua palavra, da sua presença, discernir a vontade de Deus, discernir a palavra e saber que a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela vai cumprir exatamente aquilo para que ele a determinou, para que ele enviou. E no Antigo Testamento, o profeta também ele era conhecido como homem de Deus ou servo de Deus. São expressões do Antigo Testamento que dizia exatamente a função da qual ele foi chamado por Deus. Foi chamado para ser um porta-voz. E todos aqueles profetas que eles profetizavam em nome do Senhor, falavam em nome do Senhor, ele era conhecido como homem de Deus. Lá vai ali, passa ali o homem de Deus. Aquele que vai ali é o homem de Deus. Outros expressavam, e aquele ali é o servo de Deus. É homem que tem o Espírito de Deus sobre si. Porque Deus havia escolhido determinadas pessoas para serem porta-vozes de Deus e falar ao coração do homem. E aí o tempo vai passando e nós temos que entender como Deus vai tentando se comunicar com este homem, se comunicar conosco aqui. As mensagens dos profetas no Antigo Testamento, é interessante que elas enfatizam
temas principais como a natureza de Deus. Você vê que quando eles começam a profetizar naquela época no meio do povo israelita, eles primeiro declaravam ser Deus o Criador de todas as coisas. E soberano e Senhor da história. E aí você vai vendo no desenrolar que ele começa a mostrar. O povo, eles tentavam entender como era que funcionava o mundo, como é que funcionavam as coisas. Acreditavam que existiam vários deuses. Havia uma cultura na época que toda a criação ali representava Deus. Então, mas Deus levanta os seus profetas, levanta aquelas pessoas para ensinar o homem a forma correta de buscá-lo. Para ensinar o homem qual é a sua natureza, como ele se apresenta. Nós vamos ver também que na mensagem dos profetas eles enfatizavam que Deus é santo, ele é reto e é justo. Eles diziam, olha, nós seres humanos somos cheios de pecados, mas Deus é santo, Deus é reto e Deus é justo. E ele também nos explica aqui, através dos profetas, que Deus ele não pode tolerar o pecado. Deus não tolera o pecado, Deus não tolera a iniquidade, Deus não tolera a injustiça. Por quê? Porque ele é um Deus santo. Ele é reto, ele é justo e ele é verdadeiro. Então, por causa da sua própria natureza, pelo seu ser, de quem é Deus, ele não consegue coabitar junto do pecado. Diz, mas as vossas iniquidades é toda forma de desobediência a Deus, pecado. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E a mensagem dos profetas, elas também tinham temática sobre o pecado e o arrependimento, uma necessidade. Ele sempre exortava o homem de que havia uma necessidade desse homem se arrepender. Ele precisava se arrepender do seu pecado, precisava se arrepender das coisas que o afastavam de Deus. E esse arrependimento ele só poderia acontecer mediante a fé na promessa daquele que viria, quando foi lá no Jardim do Éden, desde o princípio. Quando o homem pecou e saiu da presença de Deus, Deus teve que expulsá-lo do paraíso. Deus ali fez a promessa de um redentor, de um salvador. E essa promessa, a fé nessa promessa, na concretização dessa promessa, é exatamente o que reaproxima o homem a Deus. Os profetas também eram tanto defensores do antigo concerto, ou seja, da antiga aliança, quanto eles eram precursores da nova aliança, que seria feita em Cristo Jesus. Então, o que a Bíblia chama de antigo concerto, que é chamado Antigo Testamento, Antiga Aliança, que é toda baseada em leis, e isso era uma lei específica para o povo. Era uma lei ali específica que Deus determinou para que através desse povo o mundo pudesse conhecer a Deus. Então Deus escolheu uma nação, escolheu um povo, e através desse povo, dessa nação israelita, Deus queria se apresentar no meio deles, comunicar com o homem e mostrar que ele era o único caminho que iria trazer de volta o homem à sua presença. E aí, esses profetas do Antigo Testamento, eles eram tanto defensores da antiga aliança, eles mostravam a aliança de Deus com o povo, Deus sempre buscando fazer aliança, trazer esse homem de volta à sua presença, através de uma aliança que o povo fazia com ele, e na fé, na esperança do cumprimento da promessa do Messias que viria à terra, o Salvador que viria ao mundo. E eles eram precursores dessa nova aliança, desse Messias, desse Salvador, desse homem que viria fazer uma nova aliança com o seu povo. Também outra característica dos profetas do Antigo Testamento é que as palavras ditas, ela tinham selo e autenticidade, dizendo assim diz o Senhor. Então você vai ver esse selo no Antigo Testamento, através das profecias, das palavras, das promessas, do que Deus dizia, do que ele iria acontecer, tinha o selo de Deus, dizendo assim diz o Senhor. Então quando o profeta ele falava em nome de Deus, ele dizia, assim diz o Senhor. Então não era palavras de homens, não era palavra deles, mas era a palavra de Deus que estava sendo dita naquele lugar. E quando eles diziam assim diz o Senhor, era o selo, a autenticidade de que Deus estava falando com o povo. E verdadeiramente Deus levantou profetas, levantou homens para que esses homens pudessem comunicar com aquela nação, comunicar com o povo e mostrar quais os seus desejos e as suas vontades. Mas interessante é que quando essa promessa
de um Salvador, a promessa de um Messias, ela vem e se cumpre. Jesus Cristo nasce. Aquele que viria, né, da virgem, que foi muito bendito lá em Isaías. Isaías traz assim, faz uma explanação de que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse filho se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Jesus é a promessa do Messias, aquela promessa que foi feita lá no Jardim do Éden, que foi relatada diante dos profetas para as nações, preparando aquele povo para a vinda do Messias. E essa palavra se cumpre. O Messias nasce e Deus continua se comunicando com o povo. Por quê? Porque a necessidade, nós temos a necessidade, a nossa alma anseia pelas palavras de Deus. É algo que é intrínseco no homem. O homem não pode viver sem a palavra de Deus. Se o homem viver sem a palavra de Deus, ele morre. Porque ele vai ter fome, ele vai ter sede. Ele disse, olha, você não pode viver sem esta palavra. E esta palavra é viva, ela traz vida para nós. Mas quando o Messias, as promessas se cumprem, a antiga aliança, é o Antigo Testamento, você vai vendo todo o decorrer da história, todos os profetas apontando para Jesus, tudo que acontecia no Velho Testamento, todo o ritual da lei, todo o ritual de purificação, todas as coisas apontavam para Jesus Cristo, apontavam para o Messias, aquele que iria nascer, que iria tirar o pecado do mundo. Tanto é que quando Cristo vem, João Batista, e também é um profeta de Deus, escolhido pelo Senhor para falar às nações, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora Jesus Cristo vem, toda aquela simbologia de um cordeiro que seria morto, agora se cumpre na vida de Cristo. Essa palavra que foi dita através dos profetas, ela apontava para os Messias, então a fé ela teria que ser depositada na promessa daquele que viria. E quando esse profeta nasce, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vem tirar o pecado do mundo, ele agora fala conosco. E é isso que está exatamente descrito aqui na palavra de Deus, que nós vamos ver que o tempo de hoje é o tempo onde Deus fala conosco através da sua palavra. Então ele levantou profetas, ele levantou homens de Deus, servos de Deus, aqueles que serviam ao Senhor para se comunicar com o homem. Mas agora, a partir do momento em que Cristo nasce, Jesus Cristo agora é o porta-voz de Deus. Então, Deus, lá em Hebreus, capítulo 1, para você entender bem essa direção, essa palavra que Deus traz agora para as nossas vidas, ela é descrita aqui em Hebreus capítulo 1, dizendo o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Meu irmão, se você não conseguir entender isso, você não conseguir entender a preciosidade que está aí nas suas mãos, se você está segurando agora uma Bíblia, se você está segurando a palavra de Deus, saiba e entenda que esta palavra é exatamente o que Deus, a forma e o meio pelo qual Deus tem escolhido para falar nos nossos dias. Então, Hebreus revelou isso, de sabendo Deus antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, Deus levantou servos, Deus levantou homens de Deus, falou aquele povo, aquela nação, através dos seus profetas. Os homens vinham e falavam diretamente com o povo, e assim diz o Senhor. E você vai ver ao longo da história a palavra se cumprindo. Mas aqui em Hebreus ele traz uma revelação tremenda, que ele diz que antigamente Deus usava os profetas, mas nesses últimos dias Deus nos fala através do Filho. Interessante que João, capítulo 1, o Evangelho de João, no versículo 1, diz: no princípio era o verbo, ou seja, verbo, a palavra, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra viva. Então Jesus é a palavra viva. Jesus é o verbo de Deus, a palavra que se fez homem, se tornou homem e habitou entre nós. E ele fala acerca do Filho, dizendo o seguinte: a quem constituiu o herdeiro de tudo,
por quem fez também o mundo. Ou seja, Jesus Cristo estava lá, quando o mundo estava sendo feito. Por isso que quando Deus criou o homem, ele disse, façamos. Ele falou no plural. Por quê? Porque ali estava a representação da Trindade, que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agindo ali na criação. E diz, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O qual, sendo o resplendor da sua glória, ou seja, o Filho é o resplendor da glória do Pai, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então, Jesus, ele veio com um objetivo. Quando ele nasceu na terra, ele tinha um plano, ele tinha um objetivo a cumprir, que era o quê? A purificação dos nossos pecados. Sem essa purificação, nós não temos condições de voltar à presença de Deus. Por isso, essa comunicação ainda é falha. A comunicação é falha porque ainda existe a presença do pecado nas nossas vidas. Viu? Isso, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. E essa comunicação, ela é difícil. Mas só existe uma única maneira de nós podermos entender a real e verdadeira comunicação de Deus. É através da sua palavra. E a palavra escrita é a Bíblia Sagrada, são as Santas Escrituras, é a palavra escrita de Deus. E a palavra viva, o verbo vivo, é o próprio Jesus Cristo que testificou dessa palavra. E aí diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A Bíblia revela que Deus está, depois que ele morreu, deu a sua vida por nós, ele subiu aos céus e ele está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Deus também usava anjos para se comunicar. Os anjos de Deus, eles vinham à terra, se comunicavam com o homem, cumpria alguma ordem de Deus, executava alguma tarefa e voltava para Deus. Então, essa questão dos anjos vir e voltar, mas a palavra vem dizer aqui que este a qual nasceu Jesus Cristo, ele é superior aos anjos. Diz, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus Cristo afirmou, diz, todo poder me foi dado no céu e na terra. Então, não há outro nome, nenhum nome mais poderoso do que o nome de Jesus Cristo. A esse nome, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Diz, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, ou seja, falando acerca de Cristo, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então Jesus Cristo, por ser o Filho de Deus, unigênito do Pai, ele é superior e maior do que os anjos. E quantas vezes as pessoas se prostram, né, querendo estar diante de anjos, querendo estar diante de homens, querendo estar diante de tantas as coisas, quando nós temos o nome que está acima de todo nome, quando nós temos aquele que é superior a todas as coisas. E se quando outra vez introduz no mundo primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então até os anjos o adoram, e nós devemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Ele está assentado à direita do Deus todo, à destra do Todo-Poderoso. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho ele diz, interessante, preste atenção no capítulo 1 de Hebreus, versículo 8, diz, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Que coisa mais linda, que declaração mais maravilhosa acerca de Jesus Cristo, do Filho de Deus. Mas do Filho ele diz, ó Deus. Então Jesus, ele não é somente o Filho de Deus, mas ele é Deus. Ele é o Deus Filho. Do Filho ele diz, ó Deus, o teu trono
subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. E ele diz o que Jesus ele fez aqui na terra. Diz: amaste a justiça, aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, se referindo a Jesus, diz: por isso Deus, o teu Deus, já falando do Pai, por isso Deus, se referindo a Jesus, o teu Deus, quem? Deus Pai, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupa envelhecerão, e como mantos enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E qual dos anjos ele disse jamais: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? E aqui nós vamos ver que a palavra, quando Jesus nasce, o próprio Deus que deixou a sua glória e veio habitar entre nós. Isaías, um dos profetas, quando ele profetiza acerca do nascimento de Cristo, ele fala que o seu nome será Emanuel. E o nome Emanuel, ele quer dizer Deus conosco. Então, o próprio Deus habitando entre nós. Ele agora se comunica com o homem de forma direta, através do seu Filho. Ele fala conosco. E a Bíblia Sagrada, ela é exatamente a palavra de Deus escrita. Jesus testificou dessa palavra. Então, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo nos exorta a entendermos que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Ela não é simplesmente... As Escrituras não é uma palavra escrita por homens, mas as Escrituras é a palavra inspirada por Deus. A inspiração e a autoridade das Escrituras sagradas, o apóstolo Paulo ele afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela é proveitosa para repreender, para redarguir, para instruir em justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, há um selo e uma autenticidade de que essas Escrituras sagradas é a palavra de Deus. Esta é a forma da qual Deus fala conosco nesses dias. E muito nos maravilha de nós vermos assim, a igreja hoje permeada de tantas profecias, de tantas coisas, mas o que é o principal da palavra é a exposição das Escrituras. Nós vemos hoje tantas situações dentro das igrejas, tantas coisas, tanto disse-me-disse, tanta profecia vazia, tanta coisa de homem. Será que para sair de um culto hoje, você dizer que um culto foi abençoado, é necessário você sair dançando, você sair pulando, você sair gritando? Meus amados irmãos, isso não passa apenas de emoções. As pessoas dizem: olha, eu me arrepiei todo. Fulano falou isso, eu me arrepiei todo e o culto hoje foi uma benção. Você pode sim até sentir a presença de Deus, você pode arrepiar realmente. Quando nós sentimos uma presença mais forte, uma presença mais que você mexe com as suas emoções. Eu já tive inúmeras experiências assim, de você arrepiar até o cabelo da cabeça. Mas nós precisamos entender uma coisa. A palavra de Deus, ela já é chegada a nós. Você não precisa pular, você não precisa sentir emoções. Você não precisa estar diante de muito barulho, para que você saiba que Deus está falando, porque a palavra, o verbo escrito, a Bíblia escrita, já é Deus falando conosco. Então, Deus ele já se revela através da sua palavra. E se você quer conhecer Deus, você precisa conhecer a palavra. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade é Cristo, Cristo é a palavra. E a palavra revela exatamente o que Deus quer para as nossas vidas. Se você ler Mateus capítulos 5, 6 e 7, você vai ver que Mateus ele nos traz
uma ampla visão de como é o evangelho da graça. O Velho Testamento, ele aponta para um antigo concerto. É uma antiga aliança da qual ela se encerrou. Essa aliança se encerrou em Cristo. Ele disse, olha, eu não vim modificar a lei, mas eu vim cumpri-la. Então, toda a lei que ela foi colocada lá no antigo concerto, na antiga aliança, o Antigo Testamento, ela se cumpre em Cristo Jesus. Mas a partir do momento em que Jesus vem, Jesus cumpre a sua palavra, cumpre todas as promessas do antigo concerto, da antiga aliança. Quando ele vai à cruz, que ele morre por nós, que a palavra de Deus ali se cumpre, a promessa do Salvador, a promessa do Messias, ele diz, Pai, está tudo consumado. Então, ali naquele momento, ele vem e cumpre a lei. Foi o único homem na terra, porque era o Deus homem, que conseguiu cumprir a lei. E por causa disso, porque Jesus cumpriu a lei, nós agora podemos voltar à presença do Pai. Mas em Mateus agora, Jesus ele começa a apresentar-nos um evangelho que é o evangelho da graça. O Antigo Testamento é a lei. É a lei que precisa ali ser cumprida, mas ser humano nenhum diz que pela lei ninguém será salvo. Não era cumprindo a lei, até porque ninguém conseguiria cumprir a lei. Jesus mesmo falou disso, olha, vocês colocam leis, fardos pesados sobre as pessoas de que nem mesmo vocês conseguem cumprir. Mas Jesus, ele conseguiu cumprir. Jesus, ele vem, ele cumpre a lei. A lei, ela servia de aio, ou seja, ela servia para nos mostrar quem nós somos, como é a natureza humana. Quando ela diz não matarás, é porque ela diz que o ser humano ele está ali propenso a matar. Quando ela diz não roubarás, é porque o ser humano está propenso a roubar. Quando ele diz não dirás falso testemunho, é porque o ser humano faz isso. E nós vemos isso, nós vivemos isso. Nós somos muitas vezes injuriados, nós somos muitas vezes, as pessoas dizem coisas a nosso respeito que não nos pertencem. Nós também fazemos julgamento de outras pessoas. Então, toda situação, a vida mostra quem nós somos e a lei mostra quem nós somos. Até a lei veio para apontar, exatamente dizer, olha, você tem essa natureza aqui. Mas vem aquele que é santo, que é perfeito, que é puro. Ele nasce, vem para o nosso meio. O Deus Todo-Poderoso nasce, se torna homem, e este homem agora vai lá e cumpre a lei. E com o cumprimento dessa lei agora, ele começa a nos mostrar agora um evangelho da graça. Em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele traz exatamente esse evangelho que é apresentado por Cristo. E é interessante que quando ele fala em Mateus, preste atenção nas frases, quando ele diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E há um outro ponto bem interessante que nós precisamos ressaltar, é que quando Jesus ele começa a interpretar a lei de forma verdadeira, como realmente Deus queria se comunicar, como Deus queria mostrar, ele agora começa dizendo, olha, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E aí eu escuto expressões, pessoas dizerem assim, estão barateando esse evangelho, dizendo agora porque o evangelho é o evangelho da graça, se pode fazer tudo. Não, muito pelo contrário. Se você observar em Mateus, se você for ler nas entrelinhas do que está escrito, pega Mateus capítulo 5, 6 e 7. Começa a analisar tudo que Jesus é o conhecido, ele começa como Sermão da Montanha. Começa a observar as palavras de Cristo e o que Cristo começa a interpretar verdadeiramente a lei. Você vai observar que nada mudou. Pelo contrário, muita coisa ficou até muito mais séria. Quando ele diz assim, na lei, vamos entender certas coisas da lei, quando ele diz assim, foi dito a vocês, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Quando ele diz, eu, porém, vos digo, ele está mostrando agora que esse evangelho da graça que ele traz também continua sendo penoso para nós. Quando ele diz assim, eu também vos digo, se você olhar com olhos impuros para uma mulher, você já adulterou com ela. Ou seja, a lei dizia que se você deitasse com alguém, você estava em adultério, alguém que não lhe pertencia. Mas agora, quando Jesus diz,
Foi dito aos antigos: eu, porém, vos digo, se você apenas olhar com os olhos impuros, quer dizer, você não precisa nem mais deitar com essa pessoa, você olhou com os olhos impuros, você já adulterou com ela. Aí eu pergunto a você, o evangelho da graça é um evangelho que seria barato? É um evangelho que seria muito mais fácil de cumprir do que uma lei do Antigo Testamento? Não, de forma alguma. E Jesus ele vai mostrando o que verdadeiramente representava a lei e como ela deveria ser cumprida nos nossos dias. E você vai lendo e você vai entendendo que não é o cumprimento da lei do Antigo Testamento que vai levar você para o céu, como também não é, no tempo da graça agora, você achar que você vai viver uma vida banal, que você vai fazer o que você quiser da sua vida sem prestar contas e nada a ninguém, e você vai para o céu. Então, quando a palavra de Cristo ela começa a ser revelada, ele vai mostrar que só há um meio de salvação. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai através de mim, Jesus está exatamente mostrando que ninguém consegue com as suas práticas, consegue com a sua autojustificação chegar diante da presença de Deus. Por isso foi necessário Deus se fazer homem, habitar entre nós para cumprir a lei. Foi o único que foi justo, santo e irrepreensível nessa terra. O único que conseguiu cumprir a lei. Então, quando ele cumpre a lei, ele agora começa a mostrar qual é o real sentido dessa lei. E todos aqueles que aceitam esta obra redentora, nós somos salvos. Por isso que ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não são os meus atos, não são os meus feitos, não é o que eu faço que vai me dar salvação, mas é o que Cristo fez por mim. É o que Cristo fez lá. Cristo foi, ele fez a obra, ele fez algo que eu não poderia fazer. Eu não conseguiria voltar à presença do Pai se Jesus Cristo não tivesse morrido no meu lugar. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E é exatamente o sangue de Jesus derramado que nos lava e nos purifica para nós estarmos aptos a entrarmos na presença novamente de Deus e reatar essa comunicação. Mas, por enquanto, a forma de comunicação que Deus tem escolhido para os nossos dias é a sua palavra. Por isso, igreja do Senhor, você tem um tesouro nas suas mãos. Você tem algo extraordinário que chama Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, o verbo vivo, a palavra. Jesus, o verbo vivo, e a Bíblia, a palavra escrita, a palavra da qual revela Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 7, o versículo 21, eu queria que você pudesse me acompanhar, se você estiver aí com a sua Bíblia. Mateus, capítulo 7, o versículo 21, quando eu falei para você, eu disse, olha, medita nesses capítulos, eles são riquíssimos. Então, quando você pegar Mateus 5, 6 e 7, todos os 3 capítulos, e você começar a adentrar, vai nas entrelinhas, começa a observar as palavras de Jesus Cristo. Quando você chegar aqui em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21, ele vai nos revelar exatamente como se dá a entrada no reino dos céus. E ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Gente, isso é muito grave, muito sério. Não é simplesmente o fato de você dizer, Jesus é o Senhor. Mas é o fato de você deixar Deus ser Senhor na sua vida. Isso faz toda a diferença. Ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, como é que eu vou conhecer a vontade do Pai que está nos céus? Ela tem que ser revelada. Ela tem que ser revelada de alguma forma. E como ela foi revelada? Através das Escrituras Sagradas. Este livro aqui que está nas suas mãos é o santo tesouro da revelação da vontade de Deus para mim e para você.
E ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Queria trazer um alerta para você nesses dias que se chama hoje. No dia que nós estamos vivendo agora, a forma como o que a igreja está passando nos dias de hoje. Preste atenção nessa palavra no Sermão do Monte, quando Jesus diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios. Meus amados, expulsar demônio é apenas um ato expresso onde a sua vista pode ver algo que está acontecendo. Ele disse: em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Nem todo milagre vem de Deus. Você sabia disso? Que nem tudo, não é o fato de cego ver, paralítico andar, surdo ouvir, significa que é Deus que está agindo? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Então Deus está dizendo que muitos que dizem Senhor, Senhor, e praticam todas essas obras, cura, libertação, expulsão de demônios, falar em línguas, ele diz: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E aí agora, após uma palavra tão dura da parte do Senhor, nós estamos vivendo tempo que a palavra diz que nos últimos tempos o inimigo faria sinais e maravilhas que, se possível, enganaria até os escolhidos. Até aqueles que sinceramente de coração servem ao Senhor seriam enganados, se possível, ou seja, se Deus assim o permitisse, porque as maravilhas, os milagres seriam tão grandes que muitos cairiam nas lábias e nos contos dos falsos profetas. Mas aí ele traz em seguida, após essa palavra, a instrução de verdadeiramente como serão aqueles que vão para o reino dos céus, aqueles que vão morar eternamente com Deus. E ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Então é aqui que está o segredo da vitória. Não são milagres, não são curas, não são... Lógico que isso pode acontecer sim. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua curando, ele continua operando milagres, mas isso não é a base, não é o sustentáculo para dizer que é Deus que está agindo ali. Mas se você quiser verdadeiramente ter uma comunhão justa, uma comunhão verdadeira, uma comunhão com Deus, só através da sua palavra. Ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é exatamente Cristo. Cristo é a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa e ela não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha. Quando você lê rocha, aqui você pode colocar no lugar de rocha Cristo. Se você está edificado em Cristo, Cristo Jesus, a palavra, o verbo que se fez carne, habitou entre nós. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa, caiu e foi grande a sua queda. Meus amados irmãos, Mateus capítulo 7, ela nos traz um verdadeiro contexto atual do que está acontecendo com a igreja. Se nós não estivermos alicerçados na palavra, que é Cristo, a Bíblia diz que grande será a ruína. Onde é que você está depositando a tua fé? Então, meu querido, não deposita a tua fé em movimentos. Não deposita a tua fé apenas por aquilo que os teus olhos veem. Mas deposita a tua fé em Cristo Jesus. Deposita a tua fé na palavra. A palavra, a Bíblia Sagrada, as Santas Escrituras, ela revela Deus para nós. E trazendo de volta ao que disse a palavra do Senhor. Antigamente, Deus falava, lá em Hebreus 1, Deus falava através dos seus servos, os profetas. Hoje,
Ele nos fala através do Filho. Preste atenção quando você estiver lendo as Escrituras, principalmente os Evangelhos. Aí você vai ter o selo, a autenticidade que tinha no Antigo Testamento quando dizia assim diz o Senhor. O selo, a autenticidade da palavra é a palavra de Jesus Cristo. E ele diz, passará céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus os abençoe grandemente, que você possa entender que a preciosidade que você tem nas suas mãos, que é a palavra de Deus, é Deus falando com você. Então, se você quer verdadeiramente uma profecia séria, uma profecia onde passará céus e terra, mas ela não passará, essa palavra continuará eternamente, chama-se Bíblia Sagrada. Esta é a maior e melhor profecia que você pode escutar nesses últimos dias, porque Deus fala através dela aos nossos ouvidos. Deus te abençoe e Deus possa nos dar esse entendimento, que Deus possa nos fazer crescer diante da sua presença. Crescer em conhecimento, crescer em santidade, crescer em Jesus Cristo. E que este evangelho se cumpra nas nossas vidas, porque o evangelho é o poder de Deus para a transformação de vidas. Deus os abençoe, te dê uma semana de vitória e faça prosperar essa palavra em teu coração. No nome de Jesus, o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Amém. Agora nós estamos chegando no final do nosso culto. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês e deixar alguns avisos importantes. Na quarta-feira, nós temos a reunião da MCM, pelo aplicativo Zoom. As irmãs disponibilizam o link com antecedência para que todos possam participar. Na quinta-feira, tem a célula, também pelo aplicativo Zoom. O link é disponibilizado e aí toda a igreja pode participar também. E na sexta-feira nós temos o culto de oração online, também pelo aplicativo Zoom. Os irmãos estão convidados a participar. No sábado nós temos o culto da Unijovem, que é para toda a igreja. Quem quiser participar, está sendo presencial com todos os cuidados necessários. No domingo nós temos o culto infantil, o culto das crianças, às 5 horas. E às 18h30 estamos esperando todos vocês para novamente estar louvando a Deus no culto de celebração. Então, que os irmãos tenham uma semana de paz. E eu passo a palavra para o Ministério de Louvor, que vai encerrar com um louvor ao nosso Deus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus.
Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus,